Olá, pessoal! Vamos começar o nosso curso Matrix Kids, a linguagem do futuro. A nossa primeira aula. Vamos dar os nossos primeiros passos para aprender sobre computação. Afinal, qual é a história dos computadores? Da onde eles surgiram? Quais foram os primeiros passos até termos tudo o que temos hoje? Os nossos celulares e toda a inteligência artificial, todos os jogos, tudo à nossa disposição. Vai ser incrível esta caminhada junto com vocês, onde vamos primeiro aprender um pouco sobre os computadores. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer isso comigo. Então vamos agora começar a nossa aula. Vamos para o próximo slide ver o que temos para aprender. Vamos aqui, História da computação. Primeiro, afinal, o que é um computador? É uma máquina capaz de realizar milhões de operações matemáticas a todo instante. Olha só que incrível! Então significa que um computador, na verdade, é uma máquina que faz muitas operações. Operações muito rápidas e faz diversas operações que fazem com que ele seja capaz de ter todas essas funções que conhecemos? Pois é isso mesmo. Então vamos pensar que um computador é uma calculadora gigantesca, com uma capacidade enorme de fazer contas, certo? Então, através do computador, nós podemos criar algoritmos que vão fazer todas as ações de acordo com a nossa programação. Olha só, cada vez mais interessante. Então, significa que nós podemos, através de algo que chamamos de algoritmo, colocar todas as funções passo a passo do que nós queremos que o computador faça. Bom, está ficando mais divertido, não é mesmo? Afinal, podemos falar para o computador o que ele vai fazer. Então, de acordo com a nossa programação, com a linguagem de programação, vamos conseguir conversar com os computadores. Bom, vamos seguir então ver o que temos ainda. O que é um computador? De forma resumida, um computador nos permite, entre letra maiúscula, criar programas que irão dar vida à nossa imaginação e tornar real tudo aquilo que queremos inventar. Isso que eu quero que vocês pensem a partir de agora. Um computador não é só aquilo que vocês utilizam, mas ele também nos permite criar, dar vida à nossa imaginação e tornar real aquilo que queremos. E vamos aprender durante o Matrix Kids que podemos fazer isso através da linguagem de programação. Afinal, vocês se lembram da introdução, não é mesmo? Vamos criar jogos e vamos aprender matemática através deles. Então temos aqui, e tudo isso através de operações matemáticas. Lembram do slide anterior? O computador realiza milhares de operações matemáticas para conseguir fazer tudo o que ele faz? Bom, então vejam a importância de matemática. Vamos continuar aqui então. Os computadores foram uma das melhores invenções da história. Mas será que os computadores sempre foram assim como conhecemos hoje? Como será que eram os primeiros computadores que foram inventados? Você aí, como você imagina que sejam os primeiros computadores que apareceram? Será que eles são assim pequenos, compactos, coloridos, cabem na palma da nossa mão? Como será que eram esses computadores? Vamos agora fazer uma linha do tempo e vamos conhecer os primeiros computadores. Vejam só como temos aqui. Primeiro de tudo, temos o grande, o gigantesco, ultra enorme e o incrível ENIAC. Vejam só isso, é incrível toda esta sala, não se enganem não, essa sala não é apenas uma sala, ela é sim um computador. Vejam quantos fios, vejam que está tudo em preto e branco, afinal isso é antigo. E reparem que é um computador gigantesco e precisava de uma sala inteira. E só por curiosidade, este computador realizava algumas operações matemáticas e ele precisava de tudo isso que vocês estão vendo para conseguir realizar apenas algumas operações matemáticas, mas que já davam a ele o título, o nome de computador, o primeiro computador da história,
o incrível, o gigante ENIAC. Bom, agora que vocês já foram apresentados ao primeiro computador da história, vamos dar um passo a seguir e vamos conhecer a segunda geração de computadores. Como será que ele era? Olha só, o incrível, o inconfundível, o inovador, indescritível, imprevisível IBM 7094. Bom, todos esses elogios estão de acordo com o que estamos vendo. Afinal, a imagem primeiro que já é colorida, então é uma coisa um pouquinho mais moderna. Veja aqui que temos menos botões e menos opções, né? Afinal, ele não ocupa uma sala toda, né? Então veja que sempre é este o caminho da história da evolução tecnológica. Vamos aumentando a capacidade computacional e vamos reduzindo o volume necessário para fazer isso. Teve um grande cientista, o cara chamado Moore, que inventou a lei de Moore. Pesquisem por aí para vocês conhecerem essa lei. Ela dizia sobre a capacidade, o avanço, a multiplicação da capacidade computacional de processamento dos computadores em relação ao tamanho desses computadores. Isso foi verdade durante muito tempo, embora nos dias de hoje esteja perdendo a força. Mas enfim, o nosso assunto aqui é a linha do tempo dos computadores. Então vamos agora para o próximo computador, para a próxima geração. Temos aqui o IBM 360, o computador do futuro e dos teclados e monitores descolados. Então temos aqui a primeira geração que apresentou monitores e teclados. Esta era uma grande revolução na época. E hoje em dia vocês estão super acostumados com teclados. Aliás, hoje em dia o teclado é mesmo até na tela, né? Temos até um só, 2 em 1, o teclado e o monitor, a mesma peça, o teclado touchscreen que tanto chamamos e vocês tanto utilizam dentro dos seus celulares. Bom, então o IBM 360 foi o primeiro computador da terceira geração dos computadores capaz de nos mostrar teclado e também os monitores. Vamos prosseguir aqui, ver a próxima geração. Quem não conhece a famosa maçã de Steve Jobs, da Apple, o computador da maçã de Steve Jobs, o primeiro computador da grande e famosa Apple, dos iPhones, dos iPods, dos iPads, do MacBook. Afinal, essa grande empresa começou com este computadorzinho aqui, que mais parece aquelas máquinas de escrever que a sua bisavó tataravó utilizava, não é mesmo? Bom, é aqui que vamos vendo como é incrível, mas veja que ele já é menor, mais compacto, conta também com este teclado incrível. Enfim, este foi o primeiro computador da poderosa Apple. Agora vamos ver aqui. Você sabia que existem também os supercomputadores, os super-heróis dos computadores? São aqueles usados para fazer coisas incríveis e muito utilizados por aqueles grandes astronautas, por empresas aeroespaciais, como por exemplo a NASA. Afinal, hoje em dia está tudo tão tecnológico que estamos até dominando o espaço, não é mesmo? Bom, mas calma, calma, calma. Não é assunto para agora. Aqui estamos falando apenas dos computadores. Mas pensem comigo, para a gente conseguir capacidade de fazer tanta coisa, vamos precisar de muita operação matemática. Vamos precisar de muito processamento. Então, vamos precisar de supercomputadores, não é mesmo? Veja aqui o extraterrestre do planeta XYZ001, o ET Columbia. Vamos conhecer o espaço? Olha só que incrível! Aqui temos o Columbia, que foi um grande supercomputador utilizado pela NASA. Vejam só o símbolozinho da NASA. A NASA é uma empresa aeroespacial que domina o espaço, que quer colonizar o espaço, que quer fazer milhões de coisas super divertidas, super difíceis. E para isso, eles precisam de um computador agora tão grande quanto aquele que a gente viu lá, o ENIAC. Porém, desta vez muito mais tecnológico, com uma capacidade muito maior de fazer contas. Então vejam bem,
quando a gente precisa ainda aumentar a nossa capacidade computacional de processamento e de operações matemáticas, ainda assim precisamos aumentar o volume, o tamanho, utilizar muita coisa, muitos computadores interligados, muitas e muitas coisas interligadas para sermos capazes de processar dados para ir ao espaço. Muito interessante, não é mesmo? Vamos continuar aqui na nossa linha do tempo. E hoje temos os nossos queridos amigos de hoje em dia, os computadores de mesa, os laptops, que são os computadores que levamos para lá e para cá, né? Super compactos, parece uma maletinha, e os nossos celulares, que sempre estão nos nossos bolsos. Bom, e são super presentes em nossas vidas. E viram como isso é incrível? Quanta coisa o computador já passou por tantos processos e tantas evoluções. Bom, agora você já até é uma pessoa íntima de um computador. Afinal, você conhece a história inteira desse querido camarada que está nos nossos bolsos, nas nossas casas. Enfim, ele nos ajuda a viver e ter mais opções, ajuda nossos avanços tecnológicos, nos ajuda a entreter, a jogar jogos, a pesquisar no Google informações, a fazer trabalhos, enfim. É uma ferramenta fundamental hoje em dia. E saber utilizá-lo é muito importante para nós. Então, eu espero que a partir de hoje você esteja um pouco mais familiarizado com este tema, o tema de computadores. Já saiba um pouco mais sobre a sua história e como foi a sua evolução até chegar nos dias de hoje. Nas próximas aulas desse primeiro módulo, vamos continuar falando sobre os computadores e um pouco mais sobre a sua estrutura, como ele funciona, coisas muito divertidas que você vai aprender para entender como funciona um computador um pouco melhor. E tudo isso vai nos dar a base para começarmos, enfim, a aprender a linguagem de programação, que vai nos fazer criar aqueles jogos incríveis que vimos na nossa introdução. Então, muito obrigado, eu vejo você na próxima aula.